Fala galera, imagina que uma organização criou um vírus que transforma as pessoas em zumbis de grama e só sobrevivem os mais fortes. Ou será que não? E esse é o filme Brain Freeze de 2021. E eu sou o EF, o esquisito da floresta. Então vem comigo e vamos pra história. Tudo começa em um campo, onde alguns cientistas estão fazendo um experimento secreto e ninguém poderia ter acesso até que tudo estivesse pronto. E quando começa assim, sabemos que vai dar ruim. E agora vemos André, um jovem que está no colegial escutando música, porque ele não gosta muito de interagir com as pessoas, e deixa uma dondoca no vácuo. E depois vemos o velho Dan indo pro trabalho, escutando sua rádio favorita, onde um cara fala a verdade na cara de todos. E ele começa a falar mal dos imigrantes no país, e quando ele tenta ajustar o sinal, quase que atropela André, que estava de bike e não percebeu nada, e Dan já começa o dia bolado, e ele trabalhava como segurança do local. André chega em casa e sua babá Camila está cuidando da sua irmã mais nova, mas ela precisava ir embora porque já estava dando sua hora. Mas André não quer saber e vai pro seu quarto beber um pouco de Coca-Cola. E ele é o padrão jovem mequetrefe que tem tudo, mas acha tudo chato. Tem que matar uma porra dessa. Dan está terminando seu expediente e liga para sua filha para saber se ela precisa de carona para casa, mas ela diz que estava tudo bem e já conseguiu alguém para levá-la, e ele começa a pensar quem poderia ser. E voltando para casa, ele atravessa uma ponte porque ele trabalhava em uma cidade que ficava em uma ilha isolada no Canadá, e todo dia precisava fazer o mesmo trajeto, e em casa ele estoca tudo que pode, pois ele sempre pensa em uma forma de sobreviver caso algo aconteça. E depois ele começa a assistir um programa de sobrevivência e tenta acender uma fogueira com alguns palitos e algumas pedras, mas estava difícil ser um verdadeiro sobrevivente. Então ele pega um pouco de pólvora para ajudar. André está de bobeira quando Camila diz que precisava ir embora e diz para cuidar de sua irmã, mas ele não consegue olhar para ela porque ela só sabe comer e chorar. E ele tenta mostrar um episódio de Peppa Pig para ela ficar mais calma. Eu gosto disso. É muito adulto. Ela senta na pica branca. Mas a criança começa a chorar mais ainda, mas por sorte sua mãe chega na hora e ela já estava exausta, mas precisava cuidar da boneco. Dan cansou de ser o sobrevivente e acabou dormindo na frente da TV e sua filha o acorda para ir trabalhar. E ele não a viu chegar e indo pro trabalho, ela diz que tinha um segredo e diz que estava namorando com um cara da cidade. E ele quer saber o que ele faz da vida, mas ela diz que o que importa é seu coração. E sabemos que quando a pessoa diz isso, é porque não quer falar que estava namorando com um moreno tatuado com cara de bandido. E mais à frente, vemos Camila brigando com os seguranças da ponte porque não estavam deixando ela entrar na cidade. André é acordado no susto e sua mãe diz para ele ficar em casa para cuidar da irmã, já que Camila não conseguiu chegar, e ele não sabe o que fazer com ela, e aqui vemos como ele é um bom irmão, pois a jovem começa a mexer na TV e quase que ela cai em cima, mas por pouco ele consegue a salvar, e ela só queria o controle para brincar, e o medo foi tão grande que ela deixou o melado escorrer, e ele coloca no YouTube para aprender a trocar uma fralda. Dan está andando pela cidade quando percebe que tem um campo de golfe que estava com gramado verde, sendo que eles estão em época de neve, mas aquilo não faz sentido, e os mais ricos faziam de tudo para mudar o mundo a seu favor. E vemos alguns ricos chegando no hotel da cidade e se preparando para jogar golfe, porque é um jogo de status e eles estão planejando uma forma de mudar o clima do lugar, mas ainda estavam fazendo alguns testes. Já avisei que vai dar merda isso. E ao mesmo tempo que eles estão jogando, algo está acontecendo com o lugar, porque as moléculas começam a se modificar. Um dos ricos da cidade está seguindo seu dia normalmente e comprando seus produtos orgânicos para se manter saudável, mas ele começa a sentir algo estranho, mas acha que é apenas cansaço de tanto não fazer nada na vida, e vai para casa e chegando sua mulher está na banheira querendo dar uma brincada de leve, e ele já está todo animado, mas quando olha no espelho, seu dente começa a ficar verde, parecendo que estava podre, e ele não entende nada e do nada ele começa a ficar estranho e corre pra cima dela, e a mulher fica animada. O problema é que ele dá um mordidão nervoso no pescoço dela e entra na banheira, porque ele gostava de água, e agora que tudo começa a ficar ruim, porque ela rapidamente se transforma.
Os ricos voltam do golfe e agora querem descansar, mas o cachorro começa a latir, mostrando que tem algo de errado. E vários funcionários começam a correr desesperados e do nada o cachorro fica nervoso e pula em cima da Patricinha e dá uma mordida nervosa no pescoço dela. E nunca vi tantas pessoas deixando o pescoço livre assim. E o marido, que é o velho da lancha, vê que deu ruim e mete o pé com o dono do lugar, mas ele já estava estranho e começa a se transformar. E agora o dono do lugar era o único sobrevivente. André está em casa e ficou com sua irmã o dia todo, e sua mãe chega mais cedo porque a cidade estava estranha e Dan está trabalhando como patrulha no local, quando uma vizinha aparece oferecendo uma xícara de chá, se é que vocês me entendem, mas ele começa a escutar um barulho no vizinho e todos estavam agindo de forma estranha, e do nada a velha se transforma e vai pra cima dele, então o que estava ruim consegue ficar pior, e ele corre para pegar seu carro que estava cheio de equipamentos de sobrevivência. E nesse mesmo tempo André está em casa e sua mãe não queria aceitar que estava ficando velha e começa a tomar vários detoxes para rejuvenescer. E ela pede para ele fazer a mamadeira da irmã, mas quando ele ia usar água da bica, ela diz para usar água comprada. E do nada ela começa a se sentir mal, mas acha que estava cansada. André é um jovem mequetrefe e fica o dia todo no quarto, e quando sai para pegar Coca-Cola, sua mãe estava desmaiada no sofá, mas quando ele olha pro lado, ela já estava transformada com os dentes verdes e vai para cima dele. E na fuga, ele vai pro lado de fora, mas Dan estava passando na hora e ela é atropelada. Mas o que deveria ser um acidente fatal foi apenas um machucado, porque ela estava viva e por causa do barulho, vários zumbis começam a aparecer, e ele a carrega pelas pernas para dentro de casa. Você é burro, cara, que loucura. A cidade toda estava um caos, e o governo decidiu fechar a ponte, porque se aquilo se espalhar para o país, todos estariam ferrados. E enquanto André tenta sobreviver em casa, sem luz porque o gerador explodiu, Dan está correndo para encontrar sua filha, que estava no trabalho. E nesses momentos, o moreno tatuado com cara de bandido não aparece para ajudar. Se passa um dia e agora ele está sem bateria no celular para saber o que estava acontecendo, e sua irmã estava ficando com fome e ele prepara a mamadeira e quase que ele coloca a água da pia, e claramente tem algo de errado com a água da cidade. E depois ele vai no banheiro com um pedaço de brócolis para ver se sua mãe estava com fome. O problema é que sua irmã vem atrás e ele não percebe, e para ter um irmão assim é melhor ser órfão. Ele precisa proteger sua irmã e começa a atrair a mãe para outro lugar, mas ela acaba esbarrando no móvel da sala e a TV cai em cima da sua cabeça. Então acho que agora ela deu uma falecida de leve. E galera, isso não faz sentido, porque ela sobreviveu a um atropelamento, mas é falecida por causa de uma TV. E como não tem muito o que fazer, ele coloca o corpo dela no boxe e agora ele precisa arrumar uma forma de sair do local. Ele usa o gato como distração para sair de casa, mas a cidade estava infestada de zumbis veganos comedores de grama, e ele corre pro mercado, mas estava tudo fechado. E agora seria seu fim, mas Deu o puxa para dentro, e agora eles eram um dos únicos sobreviventes do local. Mas como eles já se conheciam porque ele atropelou a mãe dele, então os dois já estavam de boa. E Dan diz que eles poderiam sobreviver ali durante um tempo, mas uma hora eles poderiam invadir, então precisavam arrumar uma forma de sair da cidade. André está procurando a comida para sua irmã, e quando ele encontra, tem uma zumbi dentro do frigorífico, e Dan diz para não abrir a porta porque era sua filha, e ele a manteria viva até encontrarem a cura. E agora, os dois começam a se ajudar, e mais uma vez Dan quer tentar pagar de sobrevivente e tenta fazer uma fogueira com alguns pedaços de madeira. Mas André está sem paciência e joga logo o maçarico em cima dele. Como não tem muito o que fazer, eles começam a comer picolé de ervilha e a escutar a rádio da cidade. E o radialista está tentando falar com o governador e o ministro da segurança do país, mas ninguém quer falar o que estava acontecendo. E começa a dizer que aquilo deve ter sido um acidente, e Dan decide ligar e diz que estava na cidade tentando sobreviver e aquilo era uma entrevista exclusiva. E ele diz que haviam vários sobreviventes e precisavam mandar ajuda o mais rápido possível, mas o radialista que ele sempre escutou começa a dizer que a vida deles não é mais importante do que o país, e desliga, então eles estão ferrados.
algumas soldados são levadas até a cidade para resolver o problema, pois elas não poderiam deixar provas do que aconteceu, pois muitas pessoas ricas estavam envolvidas, e ao mesmo tempo os dois estão tentando sair do local antes que tudo piore e conseguem pegar o carro e Dan quer levar sua filha até encontrar uma solução. Camila escutou que havia alguns sobreviventes na cidade e decide ligar para a rádio para pedir ajuda, mas o radialista escuta o sotaque dela e começa a dizer que ela nem deveria estar no país por ser imigrante e provavelmente não estava pagando impostos. E galera, agora achei pesado, porque esse cara sai falando na cara dos outros sem limites e nem sua assistente da rádio estava gostando do que ele estava falando, porque muitas pessoas estavam falecendo. As soldados chegaram até o dono do lugar e ele estava com a fórmula que deu errado, mas elas trouxeram um gás que consegue acabar com todos os esporos e gramas do local. E para não ter ponta solta, elas dão uma falecida nele e começam a jogar aquele antídoto em todo o campo de golfe. Dan e André vão até o local de tratamento de água da cidade e precisavam descobrir o que estava acontecendo, mas sua filha sai correndo e pula em um tanque cheio de água suja, porque essas criaturas gostavam de água para se multiplicar. E ele precisa entrar para tirá-la de lá, mas havia um zumbi escondido que corre atrás do André, e eles percebem que se ele estiver segurando o zumbi, os outros não percebem nada, e por pouco ele consegue entrar no carro, e Dan vem atrás com sua filha e consegue passar por eles, mas ele acabou arrancando um braço dela. No carro, André aproveita o braço para desbloquear o celular dela e começa a gravar tudo o que estava acontecendo, e os dois vão para o hotel da cidade, pois lá teria uma forma de pedir ajuda, pois os ricos que frequentavam o lugar sempre tinham algo especial, mas tudo estava trancado e Dan precisa escalar para abrir a porta. Eles começam a olhar o local e André não pode ficar carregando sua irmã porque é perigoso, e faz um cercadinho com cadeiras. E galera, é nesse momento que vemos que o fim do mundo está se tornando real, porque ela não consegue sair dali, mas um zumbi consegue entrar de boa, e eles começam a olhar o local, mas ela começa a chorar, e quando ele volta, sumiu! E ela estava dando um rolezinho, procurando os amigos na balada do fim do mundo. Dan escuta um bip e aquilo parecia uma bomba, mas ele começa a se sentir mal por ter entrado naquela água contaminada, e quando faltava alguns segundos para detonar, ele consegue usar o braço da filha e desarma, e as soldados estavam esperando e percebem que deu ruim, e quando voltam pro hotel, encontram a boneca no chão e dão um pouco de vírus para ela comer como se fossem balas. E André a encontra, mas agora ele estava preso e elas não deixariam ele sair dali. E quando tudo daria ruim, a bebê se transforma e morde uma das soldados, e Dan aparece transformado e vai para cima da outra. E como o destino não brinca em serviço, ele pisa em uma esfera com antídoto. Dan está transformado, mas ainda não perdeu toda a consciência, e André o coloca em um quarto até resolver tudo, e quando vai pro lado de fora, vários soldados aparecem, então ele estava salvo. Mas quando as pessoas apareciam para pedir ajuda, eles jogavam fogo, então ele percebe que é melhor se esconder, e por sorte ele encontra um barco e Camila estava chegando na cidade para ajudar. Então aqui vemos que a regra do mais forte sobrevive não é verdadeira, porque o que quer ser mais forte sempre morre. E termina com o presidente falando que toda a cidade estava sendo descontaminada e agora estava tudo bem. Sei. E esse foi o filme Brain Freeze. E galera, é por isso que eu como carne, porque os zumbis veganos de hoje em dia fazem pior que atacar. Eles querem nos obrigar a parar de comer carne. Aí complica. Então deixa o like e se inscreve para sobreviver ao fim do mundo. Agora vou nessa comer minha proteína de soja. Que porra é essa, marreco? I walk a lonely road, the only one that I